Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. E para você que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal. Gente, recadinhos aqui rápidos. Muito importante. Chegou aqui no vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve no canal. É muito importante para quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Outro recado, segundo recado é que chegou no vídeo, já deixa seu like. Muito importante. Primeiro, é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. E segundo, que ajuda o YouTube a notificar, entregar com mais facilidade esse vídeo aqui, esse conteúdo para mais e mais palmeirenses e, claro, admiradores do futebol no geral. Acho que antes de tudo, antes de começar esse vídeo, antes da gente destrinchar aqui esse jogo que para mim foi muito importante, eu queria dar uma resposta rápida, simples, bem assertiva, bem direta pro Odd. Eu acho que foi ele que falou, que estava na transmissão da ESPN. Ele terminou o jogo falando que o Palmeiras, que não foi uma atuação tão boa assim do Palmeiras. Me desculpa, eu discordo muito, porque uma coisa é você fazer uma análise do primeiro tempo. Realmente, o primeiro tempo do Palmeiras, até antes dos acréscimos, foi um primeiro tempo mais nervoso. A gente vai falar aqui nesse pós-jogo. Foi um primeiro tempo onde o Palmeiras teve sim mais dificuldade por alguns fatores que inclusive eu anotei aqui, eu quero compartilhar com vocês, mas a partir dos 8 minutos que o árbitro deu de acréscimo, mais o segundo tempo, me desculpa, gente, se isso não é uma boa atuação, eu não sei o que é realmente uma boa atuação. Palmeiras jogando na verticalidade, quebrando linhas, saindo de uma situação extremamente complicada, difícil, né, onde o adversário, ele do primeiro tempo, sobretudo, ele não abdicou de jogar bola, ele tinha uma estratégia e ele conseguiu concluir essa estratégia, que era sair no contra-ataque, na transição ofensiva. Em alguns momentos conseguiu até levar perigo à defesa do Palmeiras. Mas falar que o Palmeiras não fez um jogo como um todo muito bom, tudo bem. A gente precisa olhar que tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente, até o time do Liverpool, do Uruguai, é bastante inferior do que o Palmeiras. Mas é um adversário que no primeiro tempo impôs sim uma certa dificuldade ao Palmeiras. E o Palmeiras, no próprio jogo, ou seja, com as suas armas, com as suas ações, conseguiu reverter completamente a situação. Eu, particularmente, gostei muito do jogo do Palmeiras e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, já no começo, que eu quero muito saber a sua opinião. Eu vou ler aqui todos os comentários e, se possível, eu vou responder o máximo, como eu sempre tento fazer. É que eu realmente recebo, graças a vocês, recebo muitos comentários e às vezes eu não consigo responder todos, mas vou fazer uma força porque eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Beleza? Bom, gente, começando aqui o nosso pós-jogo, o Palmeiras ele foi escalado com o que o Abel tinha de melhor. Alguns desfalques, mas com uma expectativa muito grande gerada em volta dessa escalação, pelo menos para mim, tá? Porque eu tinha eu tava bastante ansiosa para ver como é que sairiam Luiz Guilherme e Estevão de titulares já, titulares absolutos, jogando já no primeiro tempo, né? Então tinha assim essa expectativa criada, né? E o Palmeiras fazendo o 4-2-3-1, né? Por quê? Porque o Flaco ficava mais como referência, como homem de referência mais lá na frente, o Veiga, o Luiz Guilherme e o Estevão fazendo esse trio de ataque municiando o Flaco Lopes, né? Até que, gente, aos 3 minutos o Liverpool do Uruguai, ele conseguiu achar um gol, ele fez um gol de bola parada. O Everton, ele espalmou pro meio do gol, né? Deu um rebote pro meio do gol e enfim, o jogador do Liverpool, ele não estava impedido com as linhas traçadas. Aliás, que demora, né, gente? Que demora, que falha isso do VAR. Parece até muito amador, né, pra falar a verdade. Mas enfim, deu o rebote pra frente, o jogador do Liverpool conseguiu empurrar a bola pro gol, 1-0 Liverpool. E aquilo, né? A expectativa é que, poxa, se eles já vieram com uma linha de 5 atrás, conseguiram o gol aos 3 minutos, o time vai se fechar. O time vai ficar lá atrás e o Palmeiras sufocando a todo momento. Mas no primeiro tempo não foi muito bem o que aconteceu. Como eu falei no comecinho lá do vídeo, até os 8 minutos de acréscimos finais do primeiro tempo, e o segundo tempo foi outra história. Mas durante esse período no primeiro tempo,
o Liverpool ele não deixou de jogar, ele não abdicou a bola, né? Na verdade, teve uma estratégia que o Liverpool aplicou no primeiro tempo, que era sair no contra-ataque na transição ofensiva, e ele roubava, né, essa bola na faixa intermediária do campo e já saía em contra-ataque. E como eu falei, no primeiro tempo o Palmeiras ele parecia um pouco nervoso, né? E acho que esse sinônimo de nervosismo nas ações se dava muito porque o Palmeiras ele não conseguia trabalhar muito a bola, ele rifava muito a bola também. A parte técnica, né? Tecnicamente falando, o Palmeiras estava abaixo no primeiro tempo também, né? Tecnicamente por quê? Porque errava muito fundamento, né? Ou seja, passes errados, as trocas finais erradas, as finalizações também erradas. Realmente era nítido isso, né? Que o Palmeiras não estava conseguindo colocar o que tem de melhor, a verticalidade. Enfim, o Palmeiras tentava, mas não conseguia encaixar, né? Principalmente essa parte técnica aliada a esse ato, né? De rifar, esse ato mais ansioso de rifar a bola a qualquer instante por meio dessas ações, né? Com trocas finais erradas, algumas finalizações que não foram assertivas, enfim, e o Palmeiras buscando o jogo. E é aí que entra a parte mais importante do vídeo. Gente, eu falei na minha análise do Instagram, no final do jogo, se você não me segue aqui no Instagram, eu posto muito conteúdo lá, um conteúdo um pouco diferente daqui do YouTube. Mas, como eu falei lá, o Luiz Guilherme e o Estevão, eles foram muito responsáveis por buscar essa virada do Palmeiras. Como? Eles chamavam praticamente a todo instante o jogo, chamavam a responsabilidade com arrancadas, participando inclusive das construções das jogadas junto com o Veiga. O Veiga, ele fez uma partida para mim muito interessante. A movimentação dele sem a bola foi extremamente importante pro Luiz Guilherme, pro Estevão também. Ele abria espaços, ele conseguia gerar espaços para as arrancadas dos dois, né? Para as arrancadas dos dois setores, onde o Palmeiras se sente muito confortável em trabalhar e deixa, por sua vez, o adversário bastante vulnerável, porque consegue quebrar as linhas. E um jogo como esse, como que o Estevão fez, sobretudo que fez o gol, que a gente vai chegar lá, mas também o Luiz Guilherme, foi muito importante a atuação dos dois, com esses dois pontas praticamente. Muita gente gosta de ver o Luiz Guilherme mais por dentro, mas era visível também que ele fazia essa parte pelo setor e ele quebrava pelo meio, né, onde ele se sente também muito confortável. Então essa quebra de linha, essa quebra de marcação foi muito importante para essa virada, né, gente? Hoje em dia, futebol é isso. É você gerar espaço para atrair cada vez mais oportunidades. Hoje o futebol moderno ele é muito enraizado por isso, ele é muito feito desse sistema, né? Você precisa gerar espaço para você criar oportunidades e aí executar, né? Fazer o gol de fato. E no segundo tempo, o Palmeiras já voltou amassando muito, né? Jogando na verticalidade. E algo que é muito importante a gente ressaltar aqui é que quando o adversário ele opta por essa estratégia, né, de jogar na transição ofensiva, no contra-ataque, é muito importante que o time ele ajuste a marcação já no campo de defesa do adversário, que foi o que o Palmeiras fez. No segundo tempo, aconteceram as chances, as oportunidades com mais frequência, porque o Palmeiras conseguiu ajustar essa marcação já no campo de defesa do Liverpool, né? Então, a partir daí, o Liverpool começou a abdicar de jogar, porque o Palmeiras tomou conta do jogo em todos os fatores de rendimento. Como a gente sempre fala, o técnico, o tático, o físico e o mental, e também em outras particularidades, como o volume de jogo, muitas finalizações, tecnicamente o Palmeiras melhorou muito, enfim, foi só dando mais ingredientes para o Palmeiras cada vez mais chegar ao gol do Liverpool e conseguir ser assertivo, conseguir ser eficaz. Eu esqueci de falar, né, que o primeiro gol, o empate do Palmeiras, saiu com o Aníbal Moreno, que assim, gente, eu não tenho nem mais adjetivos para falar sobre o Aníbal Moreno. É aquele volante de contenção que não parece um volante de contenção. É aquele 5 que nunca toca para trás. Os toques dele na bola são rápidos, são assertivos. Ele consegue
surpreendeu o adversário com um toque na bola só, porque os toques dele são sempre para frente, fazendo um certo tipo de ligação. Então, querendo ou não, ele é um meio-campista de contenção, mas que ele consegue fazer uma articulação dentro do jogo, né? Ele consegue ser esse meio-campista de ligação, muitas vezes, muito por conta desses toques providenciais, né, que ele consegue dar. Ele é um jogador muito inteligente, muito rápido e muito, muito, muito essencial para esse elenco do Palmeiras. Ele caiu como uma luva no time do Palmeiras. E mesmo com a estatura mais abaixo para ser esse homem de referência dentro da área, ele conseguiu fazer um gol de cabeça, né? E aquilo, né, gente? Gol de cabeça é tempo de bola e posicionamento, fundamentos que ele tem muito aflorados, né? Então, realmente, foi providencial esse empate com o Aníbal Moreno. E aí, já voltando para o segundo tempo, né? Aos 14 minutos, o Veiga fez um lançamento, fez uma assistência, ele deu uma penteada na bola, né? Deu um drible e levantou para o Flaco Lopes, que marcou, e a gente fez a virada, fez os 2-1 em cima do Liverpool. Entre o segundo e o terceiro gol, o Abel fez algumas substituições e uma delas foi com a entrada do Rony, que na minha visão foi mais uma arma para furar o bloqueio de defesa do Liverpool. E como? Com a movimentação sem bola do Rony para confundir a defesa do Liverpool do Uruguai, mas a quebra de linhas que o Estevão estava responsável em fazer nesse momento do jogo. Esses dois combos para tentativa de quebra de defesa, né, de furar o bloqueio do adversário, é muito do que eu estava falando lá no começo do vídeo, né, para atacar o espaço. Literalmente, né? Você ataca o espaço criando oportunidades, né? É o que a gente estava falando, né, gente? Futebol hoje em dia, futebol moderno é isso. É você criar espaço para atrair oportunidades e fazer o gol. E aí que aos 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras liquida o jogo com 3-1, fez 3 gols no Liverpool do Uruguai, com mais uma assistência do Rafael Veiga. Como eu falei, hoje o jogo do Veiga foi sim muito importante. Ele fez uma movimentação muito importante, ele deu 3 assistências. Eu acho que isso é muito bom para retomar a confiança do Veiga, retomar esse bom futebol que a gente sabe que ele pode entregar muito, né? Então, realmente, eu gostei bastante da partida do Veiga hoje, e o gol do Estevão foi somente para coroar esse jogo que, na minha visão, foi muito importante. Foi um ótimo jogo do Palmeiras, coletivamente, individualmente, taticamente, tecnicamente no segundo tempo. O Palmeiras se supera a cada vez, né? Na Libertadores, a Libertadores ela é uma competição muito traiçoeira, né? Eu concordo muito com meu amigo Paulo Massini. Gosto muito do Massa, eu aprendo muito com ele, e ele mesmo fala que um clube para jogar Libertadores não dá para ser assim. Ah, vai jogar com o Liverpool do Uruguai, tecnicamente é mais inferior. Não. Todo jogo é extremamente importante. Você precisa saber como que você vai pro local, como que você vai pro hotel, o que você vai comer, que horas você vai fazer os seus treinamentos. Precisa ser tudo cronometrado, tudo planejado para você disputar uma Libertadores. É sim uma competição muito difícil. E é claro que cada vez mais que um clube participa, que um clube se torna cada vez mais habitual participar de competições difíceis que exigem o máximo do clube, mais preparado, mais pronto o clube está. E é isso que eu percebo muito no Palmeiras, né? O Palmeiras tem sim, por mais, gente, que o Liverpool seja um adversário tecnicamente, taticamente, com todos esses fatores de rendimento mais frágeis do que o do Palmeiras, é difícil, gente, é difícil. Não é fácil você virar sempre jogos, né, numa Libertadores. Ontem mesmo, o São Paulo sofreu demais para ganhar do Cobressal no Morumbi lotado. Então, assim, realmente não é fácil, sabe? Não dá para normalizar isso que o Palmeiras faz. Essa foi a minha análise. O Palmeiras tem um futuro brilhante, com um talento incrível que é o Estevão, e foi o que eu falei, eu me arrepiei demais no gol do Estevão. Logo que o Abel tirou o Estevão, ele saiu ovacionado pela torcida. Acho que ele mereceu demais esse carinho, essa atenção da torcida. E que safra de meninos
que o Palmeiras tem. Isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de um trabalho muito sério que vem sendo cultivado dentro da administração do Palmeiras, desse futebol total. E assim, gente, o que eu vou falar pra vocês mais? É que o Palmeiras realmente ele é o time da virada e que tem um futuro brilhante pela frente e que eu confio, é o que eu sempre falo aqui, que eu confio muito nesse time, nessa comissão técnica, no Abel Ferreira, porque é um time muito especial, é uma era muito especial, é uma safra muito especial que a gente precisa aproveitar bastante. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Como eu falo, é muito bom quando o Palmeiras joga bem, joga pra frente, sufocando o adversário na verticalidade. Eu, particularmente, gosto demais. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Comenta muito aqui, tá? Muito importante a sua opinião. Como eu sempre falo, sem sua opinião aqui, isso aqui não vale a pena, não vale de nada. Combinado, gente? Volto nos próximos dias, ó. Muitos e muitos beijos e avante palestra sempre.